do interesse nacional, poderá decretar a intervenção dos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição. Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com esse ato institucional. Fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data. Como eram as relações entre a ALN e a VPR, e se o senhor chegou a conhecer o Lamarca? Não conheci Lamarca. Logo que eu volto... Bom, para começar, tive contato com muitos companheiros que depois integraram a VPR, integraram depois da VPR quando estava fazendo treinamento lá em Cuba. Então, companheiros que eram do PCB, no caso? Não. Ex-militares. A VPR teve uma boa adesão com companheiros ex-militares e tal. Inclusive o Cabo Anselmo, lá em Cuba e tal. Conheci. O senhor conheceu o Cabo Anselmo? Lá em Cuba. E qual foi a impressão do senhor nesse primeiro contato? Tem um monte de coisas assim que pergunta para as pessoas e eu não tenho primeiras impressões tal das pessoas em geral. Então, muitas vezes aí pergunta, qual foi a sua primeira impressão da Priscila tal, não sei das quantas. E aí eu vou ter, nossa, o que eu vou dizer que foi a minha primeira impressão da Priscila tal e etc, etc. Porque eu vou te dizer, quando nós chegamos logo em Cuba tal, tava naquele negócio de preparação da aulas, então o Grama publicava e tal. E aí sai uma publicação no Grama, uma entrevista do Cabo Anselmo tal, não sei das quantas, renasci e tal, não sei quantas paraolas, porque estava foragido, diziam que ele tinha sido morto tal, então ele dava entrevista dizendo que ele tinha renascido paraolas, falava da aulas tal, e etc, etc. Aí quando a gente vai para Sudia para fazer o primeiro treinamento, eu falei, a gente vai ficar tal, metem aquela mochila, 50 quilos, nada vez, eu estou exagerando, 30 quilos, tal, latinha nas costas, tal, para subir montanha. Aí eu vi o Cabo Anselmo, aí a gente viu tal, ele lembrou da fotografia que a gente tinha visto no Grama, ele aí tal, não sei da quantas, etc, etc. Eles já tinham feito, os companheiros da VPR que fizeram esse curso conosco, já tinham feito um outro curso anterior, preparatório. Por isso que a gente foi uma merda muito maior, né? Porque aquele outro curso preparatório a gente ia para um acampamento, tá certo? Então tinha dormitório, tal, refeições, tudo isso daí, e você ia fazendo tal, adequação, aprendendo, ia se acostumando tudo aos poucos. Eles tinham passado por tudo aquilo. Nós não, nós tínhamos embarcado no avião, tal, tínhamos ficado por lá e de repente vamos lá, agora bota todo mundo uma fardazinha, tal, bota, tal, e etc, e bota a mochila nas costas e vai. Então para nós o impacto foi muito mais duro. Não havia rivalidade entre as organizações nesse momento? Não. Havia respeito? Sim. Se bem que ninguém assumia nada, né? Nem nós assumíamos, tá certo? Que éramos ligados a Marighella, nem eles assumiam que eram ligados a ninguém. Os únicos assim que foram mais claros desses que fizeram um tal treinamento conosco foram os Tupamaras, tá? Mas nessa época já existia a VPR também? Não. Formalmente não. Por isso. Quer dizer, ali então, nesse momento em Cuba, de uma certa forma, estavam sendo treinados os embriões das duas organizações. Isso. O senhor acha a linha ideológica das duas organizações muito diferente? Linha ideológica? Ideológica não, política sim. A maneira de atuar? Não a maneira de atuar, tanto porque atuamos juntos durante muito tempo, tá certo? Mas era mais a visão que era colocada. Primeiro, a gente achava que eles tinham muito menos
tínhamos preocupação a respeito com a questão da luta operária do que a gente. Eles eram muito mais militarizados do que nós. Durante um primeiro momento, na origem, antes de eu chegar aqui, e mesmo depois que cheguei aqui, teve muita proximidade entre a LN e o VPR. Ações conjuntas, Marquito era bem próximo, tal, participou de muitas ações tal, junto com o pessoal da VPR, Onofre. Por exemplo, a execução do Chandler. A execução do Chandler foi uma ação fundamentalmente da VPR. A participação da LN se circunscreveu ao Marquito. Algumas outras ações tal, que acabou tendo esse tipo de participação, tal, bancos, coisas assim, mas que era fundamentalmente da VPR, participação tal, do Marquito, outras ações, teve mais gente nossa, mais gente deles também. O negócio dos fuzis tal, lá do Lamarca? Do 4 RI. Ali foi uma situação mais emergencial, né? Porque estava sendo planejado, depois tem a execução, tal, o projeto de retirar os fuzis, pintando o caminhão, tal, quando é preso o pessoal, então acaba tendo que acelerar a saída da Lamarca, e aí é feito o acordo, né, da divisão das partilhas dos fuzis, a LN arranjaria o local para mandar os fuzis, tal, etc. E a gente participa, a LN participa naquele dia, naquela noite da saída do Lamarca do quartel com os fuzis, fazendo as ações de cortina de fumaça, digamos. A gente coloca bombas aqui na cidade de São Paulo, tal, para tudo quanto é lado. Todo dia quando eu vou para casa, eu saio daqui e tal, eu vou para casa aqui na Pompeia. Aí eu vou ali no rumo do West Plaza, aí a gente vai e tem aquele viaduto, né, que passa sobre a avenida, e ali naquela avenida que vai para lá, aquela rua que vai para lá, tal, atrás de um dos prédios novos lá da 9 de Julho, tem uma usina, como é que chama? Negócio de energia elétrica, tal. Uma subestação. Tem uma subestação de energia elétrica. Naquela noite, a bomba que eu joguei, uma das bombas que eu joguei foi ali naquela subestação. Aí apagou a luz toda essa região, Avenida Angélica, tal, etc. Na outra a gente botou, tinham botado lá no Lago do Aruche um busto John Kennedy. A gente botou um colar de dinamite e tal no Kennedy, também decapitamos. E um outro foi lá, Viaduto do Chá, Rua Xavier de Toledo, Viaduto do Chá. Tem um shopping, que eu não me lembro como é o nome daquele shopping. Era o Shopping Light? Não. Isso, Shopping Light. Naquele tempo era Light ali. Eu não sei se não sabia que chamava Shopping Light. E ali tem uma janela, uma vitrine grande, bem assim na esquina, tal, e que dá pro viaduto. Sim. E ali então tinha uma exposição de livros que tinham sido apreendidos na USP, tal, no CRUSP, etc, etc. E aí a gente passou lá e botou bomba lá também. Então. E como o senhor, como militante naquela época, como militante jovem, como o senhor enxergava o Lamarca? Eu fiquei feliz pela Chuchu.
saber que de repente, porra, tá com... Porque aquela ideia, né, de que a gente também tinha que ser capaz de dividir o inimigo, de ter forças dentro, tá certo, dos redutos do inimigo. O senhor falou sobre as circunstâncias da prisão, né, que eu ia perguntar, e de uma certa forma o senhor também falou sobre o período do encarceramento, que foram, na prática, foram 10 anos, né? Acho que foram 9 anos e 11 meses. E 3 dias. É muito tempo, Quer né? deixar barato 3 dias? Porque não é você. É muito tempo, né? Eu brinco normalmente, o pessoal fala assim, é muito tempo e tal. Eu brinco dizendo o seguinte, porque a gente não tira 9 anos e 11 meses. A gente tira um dia, outro dia, outro dia. Um dia após o outro. E como esse período marcou o senhor? Cara, isso daí eu acho que... bastante. Muito. Eu acho que eu sou um cara antissocial. Que se esforça para não ser. Então eu faço muitas coisas porque é obrigação. Eu estou aqui conversando com você, tal, marcou, tal, não, eu tenho, não, essa é uma das tarefas minhas, tal, eu tenho, claro. Eu sou um cara que gosta muito de ficar em casa. Ficar em casa, fechado, lendo, tal, escrevendo, vendo filme. E é um pouco coisa do tempo da cadeia, porque na própria cadeia a gente também tinha, além de estar dentro da cadeia, além de estar dentro de uma cela, a gente ainda busca um jeito de estar consigo. Então, de manter uma individualidade. Os beliches, tal, você bota uma cortina do beliche para você ficar ali dentro, tal, você tem um espaço que você... Porque ao mesmo tempo que você está lá dentro segregado, você está o tempo todo alguém te olhando. Então você acaba precisando de um espaço que não tenha ninguém te olhando. O beliche e tal, quando você bota a cortina e tal, tem essa função. Ninguém está me olhando. E eu, de certa forma, fiquei muito marcado por esse negócio e tal. Eu aprendi outras coisas depois, né? Eu era um cara muito tímido. Eu acho que hoje, aos 72 anos, eu já não sou mais um cara tímido. Mas eu vejo em mim, tal, no modo de não ser tímido, as marcas do tímido. Como é que eu enfrento tal, isso, as brincadeiras que eu faço, tá certo? Procurar sempre ter imagens, né? Me aproximar das pessoas assim, tal, o nome, você estava lá na porta, tal, entendeu? Que as pessoas vejam que eu dou importância para elas. Quando eu vou numa loja, tal, supermercado, saindo, sempre uma brincadeira. As pessoas gostam de serem percebidas. Sim, sim. As pessoas gostam de serem percebidas, tal. Você chegar e agradecer, tal. Eu aprendi isso também, a forma de não ser tímido a partir do ser tímido. Eu acho que foi isso daí. Também o fato de a maior parte do que eu li, o fundamento tal de meu conhecimento, dessa a partir do período da cadeia, você tem 10 anos, você não tem muita coisa para fazer. Ler se torna tal uma coisa. O senhor, quando foi preso, imaginou que poderia passar tanto tempo? Ou o que o senhor imaginava assim, nesse princípio da prisão? Assim? Eu achava que eu ia ver a Vitória da Revolução. Nós tínhamos essa esperança, nós estamos aqui e tal. Pô, o Fidel tinha visto, o Tchê tinha visto.
Tá certo? Então, o senhor sempre manteve a esperança nesse período encarcerado. Não digo só a esperança assim de uma revolução, mas a esperança na vida em si. Sim. Agora, também um pouco a gente reforçava isso, naquele negócio, tem que fazer alguma coisa. Se você não está fazendo alguma coisa, você cai na depressão. Então você tem, como é que eu continuo interferindo nesse negócio? A esperança está muito ligada com isso. É uma esperança que eu também produzo para que ela seja realidade. Ser um agente ativo. Eu quero ser um agente ativo. Senão eu vou ficar simplesmente esperando. Você? Bom, mas ficar só esperando. Um espectador passivo. Porque, sem trocadilho, mas é que as palavras estão me vindo na cabeça agora, tá certo? Falou esperança. Eu sempre tive mesmo esperança, e aí eu liguei com o fato de que eu queria estar sempre fazendo alguma coisa. Aí veio a outra versão, tal, do esperar, tal, né? Não ficaria, tá certo, esperando. Mas ficar só esperando, a outra palavra que vem também daí, da desespero. Se você não está fazendo nada, você não pode fazer nada, você fica inerme e tal, dependendo dos outros, aí você vem desespero. Mas a gente nunca chegou assim a essa situação de desespero e tal. Em nenhum momento o senhor achou que então estava perdido, assim, as coisas estavam... Não. O senhor foi torturado? Sim. E até que ano? 2 primeiros meses. Os 2 primeiros meses. Foi um abrandamento... Eu falo os 2 primeiros meses, porque pode parecer assim, 69 e 70. Ou 2 anos. Não. Mês de janeiro. Mas não era todo dia também, tal, sabe? Era intermitente. Nos primeiros dias era mais frequente e depois foi alguma coisa assim, intermitente. Em janeiro mesmo já foi esporádico. E depois não mais? Teve um ou outro episódio, um aqui na casa de detenção, que eu e o Celso Horta fomos postos na cela forte, solitária. E depois, uma vez, eu não me lembro qual, vindo do Rio de Janeiro para São Paulo, eu fui levado na PE da Barão de Mesquita, e lá foi a única vez que eu tive uma experiência no que chamavam, não me lembro mais como é que chamavam. É um tipo de tortura muito mais de fazer você perder o contato com a realidade. Então, ficar no lugar daqueles sons tal, estridentes o tempo todo, ora sem luz nenhuma, impossível ver qualquer outra hora, luzes muito brancas e as paredes, as luzes eram muito claras, muito ofuscantes e as paredes totalmente brancas, sabe? Então a gente ficava um outro tempo, passava um tempo e aí traziam comida, certo? Como se fosse um café da manhã e depois um pouquinho traziam outra comida, mas não passou tanto tempo ainda, desnorteado, né? E aí depois, quando saí de lá, eu vi que não, porque como eu estava saindo de lá da Ilha Grande, fui para o Rio para vir, trazer para São Paulo, eu percebi que ganhei o contato com o tempo logo depois. Então naquele dia não foi nenhuma tortura assim eu fiquei até pensando se não seria automático tudo aquilo que faria, então, porque não teve pergunta, nada disso daí aconteceu. Quer dizer, só um procedimento talvez para desnortear os presos. Sim, um procedimento talvez rotineiro, uma coisa assim.
O sentimento que permanece da tortura é ódio? É raiva? É. E é também o de alívio. Alívio de ter ficado para trás. Alívio de quando acaba. Mas eu imagino que muito ódio. E tem o alívio também, quando isso daí que é dolorido, você vai pensar nisso daí, quando aproxima, batendo aquela chave, e aí vai para outra cela, que não aquela em que você está. É um alívio junto com culpa. Puta que pariu. Puta que pariu, porque você sabe que é outro meio que está indo naquele negócio, cara, e você... Grato por não ser você, mas ao mesmo Porra! tempo se sentindo péssimo porque é outra pessoa, outro companheiro que vai passar. Péssimo por sentir-se grato. O senhor nunca mais encontrou nenhuma pessoa que torturou o senhor, assim, depois da sua vida, digamos, o regresso à vida civil? Não. 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 E se o senhor encontrasse, como o senhor acha que seria? Tem ideia. Deve ser muito revoltante o sentimento, né, de ter sido torturado. Porque é uma injustiça, antes de tudo é uma injustiça descomunal, né? E uma covardia. Eu acho que mais, ainda antes de entrar no quesito de justo ou injusto, a questão da covardia. Tá, né? deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Para mim, eu fico muito confuso com isso. Porque... Primeiro que assim, a guerra é um ato de violência. A guerra é um ato de violência. Torturar envolve um negócio assim, tal, muito cerebrino, tal, você prolongar um sofrimento, tal, e etc. Envolve uma maldade, né? Digamos assim. É que eu não estou querendo entrar nesse negócio de maldade e bondade. Eu sei que o que eu estou falando agora para você é um negócio assim complicado para chuchu, porque de repente, porra, Bolsonaro pensa igual com você e tal, nisso daí, etc. Eu sei que pode ser estabelecidas aproximações nisso. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a guerra, como tudo já envolve um processo de maldade. Mas tem um processo de maldade em que você, de um modo geral, não, eu pelo menos vou fazer isso e vou acabar imediatamente. Na tua cabeça passa que é uma coisa que é bom para o teu inimigo, porque acaba rápido também, mas é bom para você também, porque eu não vou precisar me... Porque ver o sofrimento da pessoa é ruim. Ainda que seja o seu inimigo, tal, você conta, você está prolongando, não é só que você está prolongando, fazendo ele sofrer durante mais tempo, é que você está começando a querer ver ele sofrer mais tempo, você começa a achar algum tipo de prazer, tal. A tortura desumaniza. O que é isso daí? Esse é um negócio assim que na minha cabeça me parece mais doentio. Na minha também. Entendeu? É que de repente quando você está, eu tenho que prolongar o sofrimento dele para atingir o meu objetivo. E aí, então, quanto mais eu prolongar, mais eu estou próximo de atingir o meu objetivo. Então eu vou sentir prazer. Porra! Você condecorado, você, né, enfim. Não, eu vou conseguir o que eu estou querendo. Imagina, um negócio de guerra. Em guerra, você tem objetivos militares a atingir. Tá certo? Eu tenho que chegar e destruir uma casa-mata, mas eu tenho que descobrir o modo melhor. Aí eu faço um prisioneiro, eu vou torturar esse prisioneiro para ele me contar qual é o modo melhor para eu destruir aquela casa-mata. Então eu tenho que causar a ele muito sofrimento, tá? E quanto mais sofrimento eu causo, mais eu estou ficando contente porque eu estou próximo de conseguir o resultado que eu quero, tal, sabe? Porra, aí eu vou ficando contente porque eu estou causando mais sofrimento. Caralho. É uma bestialização do ser. Não é. Não é.
Porque você começa com uma argumentação racional, lógica. Mas é uma argumentação racional, lógica, que te leva inevitavelmente à irracionalidade. Eu fiz essa pergunta sobre ela, nem estava aqui, né? Mas é porque eu reflito muito sobre isso também, sobre esse processo de desumanização. Porque mesmo que a gente não tenha torturadores oficialmente hoje em dia, a gente tem forças de repressão ou agentes da repressão que se prestam esse serviço, né? E eu sempre me pergunto qual é o caminho de uma pessoa que tem pai, mãe, irmão, filho, enfim, foi para a escola, frequentou uma igreja, ou não sei, círculos sociais, amigos, né? Tem valor, deve ter alguma forma de valores, com certeza, porque são retirados da sociedade, né? Qual é o caminho dessa pessoa para esquecer isso tudo, né? Para deixar isso tudo de lado e fazer coisas que eu acredito que até sejam opostas a coisas que em momentos eles acreditaram, enfim, né? Eu imagino que não é um caminho fácil, não é tão simples você transformar um ser humano nisso também, né? Fazer a pessoa se desapegar de valores que ela cresceu, viveu e aceitar outros como isso é sua obrigação, isso é o normal, é o necessário. Eu perguntei para o senhor porque eu imagino que as pessoas que se prestam a esse tipo de serviço têm uma predisposição a isso mesmo. Eu não acho que qualquer ser humano faria isso, né? Eu não acho que qualquer policial pode ser um torturador em potencial, por exemplo. Eu acho que alguns com toda certeza, mas acho que outros não, né? Como os militares também não, como a gente, né, acabou falando do Lamarck, enfim, todo o círculo da VPR em volta dele. São pessoas que discordavam do que estava acontecendo, né? Então eu me pergunto porque, como o senhor teve contato, foi forçado esse contato, eu imagino que o senhor em vários momentos deve ter questionado essa situação, quer dizer, o que passa na mente dessa pessoa, como essa pessoa se transforma num monstro, né? num desumano. Na minha cabeça, essas pessoas, elas se escudam numa suposta racionalidade. Eu só estou fazendo isso daqui porque eu recebo ordens, eu sou disciplinado, eu só estou fazendo isso daqui porque é necessário para o Jarbas Passarinho usava um negócio assim, era uma argumentação que montava uma verdadeira emboscada para a gente, que era, falavam sobre a tortura e tal, aí fala assim, imagine e tal, não sei das quantas, assim, você tem a notícia de que o cara botou uma bomba numa escola que pode morrer centenas de crianças, só que você não sabe qual é a escola e você tem que ter essa informação, tá certo? Urgente para ser capaz de chegar e desarmar esse negócio tal e etc, tá certo? E aí então você tem que ter aquela informação e essa pessoa não está querendo lhe dar essa informação tal, e vai acontecer e vão morrer centenas de crianças tal, não sei das quantas. Você torturaria ou não torturaria esse sujeito? Ele dá um tempo e fala assim, eu não torturaria. Ele dá uma parada e todo mundo, mas tortura logo esse filho da puta! Aí, eu não torturaria. Mas ele montou um negócio, era uma situação em que não está acontecendo. Era uma deturpação da realidade. Não está acontecendo, não é nada real. Você dizer, não, tortura, isso daí, você não está matando ninguém, você não está torturando ninguém, tá certo? Ele monta a emboscada direitinho todo nesse negócio. E ele monta uma suposta racionalidade. O que você está levando em conta aqui é apenas o sofrimento de uma pessoa ou de centenas, milhares de pessoas, tá? etc, etc. Mas essa suposta racionalidade está, na verdade, acobertando uma animalidade. Nem sei se animalidade é a palavra, porque eu não tenho notícia de animal torturar. De animal torturar. Mesmo a jiboia sucuri e tal, quando ela esmaga a constrição, é para ela poder engolir depois, não é para fazer sofrer mais tempo. O senhor
como eu posso dizer, eu não vou colocar isso, não tem nada a ver com entrevista. Só deixa eu continuar falando nesse negócio aí. Para mim também, eu já te falei, para mim uma coisa que foi essencial foi aquela figura de Gregório Bezerra sendo arrastado, tal, sendo torturado. Filme de Bang Bang, quem arrasta o outro assim, tal, você dá conta, não é o mocinho, é o bandido que arrasta. O mocinho está sendo arrastado. Então, para mim, ali, bom, então esse daí é o mocinho. A nossa identificação natural. Pega uma criança, mostra um cara torturando, tal, não sei das quantas, né? E o outro sendo torturado. Como é que é? Sua reação natural com relação a isso daqui? Eu acho que é a compaixão. Exato! Todo mundo vai chegar e se identificar, a empatia vai ser estabelecida com aquele que está sofrendo, não com aquele que está maltratando. Claro. Os militares nunca deixaram de controlar a situação, né? Então, por um lado, eu vejo que existe uma tomada de consciência generalizada e superficial da população. Por outro lado, eu vejo que foi uma distensão do poder que nunca realmente saiu do controle dos militares. Como é para o senhor? O senhor é advogado, o senhor foi preso político, o senhor foi militante de organização de esquerda. Como é lidar com essa situação de que o terrorismo de Estado, os criminosos patrocinados pelo Estado, torturadores, estupradores, assassinos, que essas pessoas não foram punidas e não serão punidas? Então eu tenho que colocar um pouquinho, deixar de controlar. Porque eu acho que eles, em alguns momentos, eles abriram mão de controlar. O que eles fizeram em 1985, tal, 83, aquele período? Eles saíram, eles se retiraram. Eles deixaram um pouco por conta de vocês. Aquela entrevista do general Reinaldo. Que ele ameaça o repórter? Essa entrevista que o senhor está falando? Não. O cara conta que como eles decidiram que seria o Sarney, o presidente, não Ulisses, e etc. Tá certo? E ele mostra o seguinte: a gente decidiu tal, e ali foi o Sarney mesmo, ele mesmo disse tal, que vieram e eu disse: não, é o Sarney, a Constituição diz que é o Sarney, é o Sarney. E aí, a minha opinião é de que, em alguns momentos, eles chegaram e intervieram. Mas, depois disso, eles se retiraram e ficaram por trás. E deixaram correr. Não é que eles controlassem o tempo todo, não é que fosse exercício da vontade deles o tempo todo. Mas eles o que não fizeram foi, em nenhum momento, abrir mão da possibilidade de intervir quando achassem necessário. Eu usava sempre uma expressão que era dizer que eles ficaram por trás da cortina. Tá bem, continue a peça aí e tal, não sei das quantas. Se ficar perigoso pra gente, a gente pisa aqui de novo. É típico com essas declarações do general Heleno. Sim, era isso. Ficar por trás quer dizer o quê? Eu continuo com o poder. Mas não exercendo, não necessariamente. Não preciso exercê-lo o tempo todo. Tá certo? Então, acho que essa é uma coisa que é importante a gente ter. Outra coisa que eu não tenho clareza, você fala tal 30% contra o Bolsonaro e teria menos tal em 64. Eu tenho dúvidas, eu acho que em 64 tinha menos, ou tinha mais do que agora. Tá certo? O que não acontecia era ter força organizada. Esses 30% agora contra o Bolsonaro, de alguma forma, eram organizados, não eram força. Os de 64 também eram organizados e não eram força. Menos organizados? Sim, menos organizados.
Aqui agora, contra o Bolsonaro, vinha se fazendo manifestações, tal, e etc, etc, etc. Eu sou militante de uma organização política, sou militante da Consulta Popular. Nós tínhamos feito uma assembleia nossa em 2017, onde nós chegamos à conclusão de que nós tínhamos sofrido uma derrota estratégica. Depois, dentro da organização, surgiu um monte de conflitos, tal, de quanto é que outros achavam que não tinha sido tão estratégica a derrota, tal, e etc. E nós estamos envoltos nesse embrulho, tá certo? Ainda hoje. Mas o que eu quero dizer é que em 1964 tinha muito apoio de massa. Vamos lembrar que poucos anos antes, 2 anos antes, tal, tinha havido o plebiscito sobre o parlamentarismo e o presidencialismo, tá certo? Com aquele apoio, tá certo? A João Goulart, tal, que foi uma coisa assim, né? Uma inundação de votos em termos daquela época. Então tinha apoio de massa. Mas o apoio organizado? Tinha também muitos movimentos de massas organizados, né? O movimento sindical organizado, tal, a CGT, o Pacto de Unidade e Ação para aquelas organizações sindicais que não estavam, tal, na CGT, partidos, né? Partidos políticos, tal, não sei quanto, PSB, PTB, PCB. PCdoB era mínimo naquele momento, mas esses 3 aí, o PTB, apoio de massas, tinha apoio de massa no sentido eleitoral. Tinha muito mais do que. É que isso aqui a gente está contando voto. Sim, a gente está contando mas voto. Contar voto, eu estou contando voto aqui e estou contando voto aqui em 64 também. Isso não é força organizada, esse que é o problema. Então, tanto ontem quanto hoje, nós não temos força organizada. Então o senhor acha que, digamos assim, o panorama, a visão do brasileiro permanece meio inalterada nesse sentido? Assim, a gente tinha a correlação de forças, eu diria, permanece mais ou menos inalterada daquela época para agora. Não é que permanece inalterada. Permanecer inalterada seria o seguinte: nunca mudou. Ela mudou. Mas nós nos encontramos hoje numa situação semelhante, na minha opinião. Tá certo? E aí eu invoco um pouco. Por isso eu perguntei para você, por exemplo, você tinha lido lá a carta de Marighella, tal, de renúncia executiva. Críticas que ele faz ali à comissão executiva, a gente pode fazer hoje as organizações políticas que tem. Afinal de contas, nós também, eu acabei de dizer agora para você, tá certo? Quer dizer que o PT não melhorou as condições de vida, tal, dos trabalhadores nesses anos de governo dele? Melhorou sim, essas políticas de complementação de renda, tal, melhoraram. SUS, bom avanço, tal, e etc. Agora, de organizar o povo, tá certo? O que nós fomos capazes? E aí eu volto a dizer para você, eu acho absolutamente errado, tá certo? Uma visão esquerdista que teve, dizendo que não, porque o Lula não fez isso, o PT não fez isso. A realidade mudou na medida em que criou condições para que a esquerda organizasse, toda a esquerda, todos os movimentos sociais, todos os partidos políticos de esquerda. E os partidos políticos de esquerda ficavam somente criticando o PT por não fazer. Eles não reconheceram a sua própria responsabilidade nisso. Quando bota que o PT tinha que ter feito isso, está querendo se curvar a estratégia petista. Ou o senhor não acha que também é como um pedido de uma autocrítica do PT também? O PT não tem que fazer autocrítica. A estratégia do PT é essa. É eleitoral só. É fazer. Vamos admitir uma hipótese, tá certo? Passemos por alto 2020 e vamos a 2022.
admitamos que como foi anulado tal o processo do Lula, então ele já ficou livre da lei da ficha limpa e ele vai poder ser candidato em 2022. E vai ser candidato em 2022 e aí tal, com a plataforma dele, admitamos que ele ganha a eleição. Que ele consegue encontrar modos de vencer tal, negócio de fake news tal, e etc, etc, e ele ganha a eleição. Qual vai ser a política? Vamos desfazer o que fizeram. Com relação à Previdência, vamos desfazer o quê? Com relação à legislação trabalhista, vamos fazer o quê? Com relação a cada um desses problemas que estão sendo criados agora, o pré-sal, vamos fazer o quê? Tem algo que a gente possa fazer sem colocar também a questão do poder? E, no entanto, a gente larga essa questão do poder para debaixo do tapete aqui. E a gente está caminhando só no... Quem seria um bom candidato, tal, não sei das quantas? Seria o Boulos, seria o Haddad, seria tal, a Manuela... O que o senhor está querendo dizer? O senhor está querendo dizer que tem que entrar para a luta armada, fazer guerrilha, tal, não sei das quantas? Não estou querendo dizer isso não. Mas eu tenho certeza que em algum momento vai ser necessário. Mas quando é que vai ser necessário? Eu hoje não sei dizer. Mas que se é toda a política nossa, tem que ter isso em mente. Tem que ter em mente que esse povo precisa saber que ele precisa de poder. E nós temos que organizar esse povo. E organizar não é só montar comitê eleitoral. É coisa permanente, é organização permanente. A gente fica dentro da Bolívia lá. Os indígenas estão descendo de alto, vão tomar La Paz. Por quê? Porque tinha organização. Quando deram um golpe em Chaves lá, tá certo? Aí tal, o povo desce também das montanhas lá em torno de Caracas, lá. Seca o palácio. Seca o palácio. Tinha gente organizada. Aqui a gente fala assim, nós chamamos uma manifestação pelo Lula livre e não veio. Por que o povo não vem? Primeiro, porque não tem organização. Mas, segundo, porque está com desemprego e o trabalhador tem medo de perder o emprego, os que têm. E os que não têm nem dinheiro para vir na manifestação. Tem mais preocupação do que se preocupar com isso daí. Daqui a pouco vai ter gente contente para Chuchu que vai arranjar emprego, porque Bolsonaro vai criar alternativa para tudo bem. Você pode ter emprego desde que você abra a mão dos direitos. Tá bom, eu vou fazer isso. Eu já estou fazendo isso dirigindo Uber. E o grande medo agora é de perder o Uber. Porque tem um presidente do sindicato dos taxistas que quer aprovar uma lei que a gente não pode mais dirigir Uber. O medo é de perder cada vez a merreca que sobrou. A precarização é um problema menor do que a miséria total em si. Isso, e a gente não consegue apresentar uma alternativa que seja para cima. Aquele negócio do Marx lá para mim, mas o trabalhador que não tem mais do que perder, senão as suas correntes. Sim, tem sempre mais do que perder. A minha corrente, pelo menos, era folgada, agora está certo, estamos dando uma corrente mais apertada. A única forma de chegar assim, concretamente, a forma disso daí é poder. Mas para isso daí, não é simplesmente chamar para ir numa manifestação. Quer dizer... É organização. Então, eu podia sintetizar isso dizendo que, na visão do senhor, é necessário um processo por parte das esquerdas de empoderamento popular. É. E não é. Eu estou com Marighella.
Eu tô com Marighella lá atrás. Eu comprei livros lá tal. Uma nova edição tal dos textos. Tal. Nem é necessário, porque tudo aquilo lá tá na internet hoje. Mas daí você pega o programa. É isso aqui. Já está lá a liberdade religiosa, já está lá a punição dos torturadores, já está lá a punição de todas as empresas que colaborarem com o imperialismo americano, já está lá, está tudo isso lá. Mas está lá também a crítica ao PCB, tá certo? E não é pelo fato de trabalhar junto com a burguesia, mas é pelo fato de subordinar os interesses e a prática dos trabalhadores aos interesses e à prática da burguesia. Que é a situação do PT, de uma certa forma, no poder. Né? Esse negócio, Lula livre. Aí tem uma manifestação dos estudantes, está começando a pegar de novo a questão estudantil, os professores, e tem uma manifestação, uma primeira manifestação, a segunda manifestação já murcha. Murchou por quê? Porque chega numa manifestação que era para atrair gente e tal, para entrar na manifestação, chega lá Lula livre. Você é contra Lula livre? Claro que eu não sou contra Lula livre. Agora, a palavra de ordem Lula livre é uma palavra de ordem muito estreita. Que exclui um grande percentual da população. Sim. Mas eles estão errados. Eles estão errados, é verdade. Mas eu tenho que partir de onde eles estão para trazê-los para cá. Não adianta eu ficar do lado de cá dizendo só Lula livre, vocês estão no lugar errado, vem pra cá. Porque eu tenho que ir lá, tal, conversar, organizar e trazer pra cá. Isso é muito interessante o que o senhor está falando, porque eu li um tempo atrás que existia aí um plano dos partidos, como posso colocar isso, não à extrema-direita, né? Sim, aquele negócio que fizeram um rato lá na PUC. De fazer uma frente única, digamos assim. E que o PT se recusou a participar porque o PT queria que essa frente única defendesse a liberdade do Lula. Se ela não defendesse a liberdade do Lula, eles entendiam que não cabia o PT estar ali. E é exatamente o ponto que o senhor está falando. Eu sou favorável a defender a liberdade do Lula. Agora, eu acho que a gente tem que ter uma palavra de ordem mais ampla que inclua a liberdade do Lula. E não ela ser... Tá certo? E não ela só. Tinha que ser algo assim. Pela liberdade de todos os presos políticos. Porque naquele tempo tinha preso também aí, a Preta Ferreira, a Adriana, tal, não sei lá quanto, tinha preso gente assim. Pelas liberdades e garantias democráticas, tal, etc. Estava incluída aí, tal, a impossibilidade de decretação de prisão, tal, após condenação em segunda instância, tal. Ou seja, você tem que ter palavras de ordem que a pessoa veja, eu estou incluído nesse negócio. Aí quando você vai ver mais perto, o Lula também está incluído nesse negócio. Ótimo, então eu e ele estamos no mesmo negócio. Mas isso é exatamente... Agora, se você chega e fala, Lula livre, aí fala, não, eu não vou lá no meu, eu quero ver aqui o meu, tal. Cada um entra buscando aquilo, tá certo? Que lhe dá alívio ao sapato apertado.